Olá, queridos, amados irmãos, graça e paz, tudo bem com você? Olha, estamos aqui ao vivo, tanto pelo Instagram como pelo Facebook aqui, ok? Estamos entrando aqui um pouco no horário um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados, pelo fato de nós não termos hoje um tempo adequado. Hoje tivemos algumas coisas para resolver, então por isso a nossa live ficou para essa hora. Agora que são 10 horas e 15 minutos, mas quando estivermos lá no YouTube, tá? É para qualquer horário que você vai assistir essa live. Hoje eu vou falar sobre como será o nosso corpo na eternidade. Que tema bacana, né? Como será o nosso corpo na eternidade? Deixa eu chegar aqui para cá que está querendo cair o celular. Como será o nosso corpo na eternidade? E aí, vamos falar desse assunto aqui? Como é que você acha que nós vamos estar, nosso corpo, né, na ressurreição, no arrebatamento, na eternidade? Como é que você acha que nós vamos estar? Nós vamos ter corpo igual nós temos agora, ou teremos um corpo glorificado? Você que está no Instagram aí, vai participando. Você que está também no Facebook, vai dando aí, fazendo aí o seu comentário, para nós estarmos juntos, aprendendo um pouquinho sobre isso. Então, gente, tá chegando o som bem aí? No Instagram eu sei que tá, porque tá direto aqui. A pergunta que eu faço agora é lá no Facebook. Eu acho que eu vou ver aqui no lugar errado. Não, também não tá, porque, pera aí, meu Deus. Eu não tô ligando o nosso equipamento, gente. Pera aí. Ao vivo é assim mesmo, hein? Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Agora foi. Meu Deus, estava fora lá. Muito. Lá no Facebook, o meu microfone estava desligado. Aí não tem como, né? Porque só sai som aqui. E quando a gente põe sem o microfone, pega o barulho de tudo que está acontecendo em volta aqui, então não é legal. Bom, mas vamos lá. Você que já está conectado aqui comigo, como será o nosso corpo na eternidade? Já parou para pensar nisso? Como é que nós vamos ser? A Bíblia dá vários exemplos. Eu tenho a minha colocação, eu tenho meu ponto de vista. Não é um ponto de vista, é o que está na Bíblia, tá? Porque ponto de vista acaba sendo achismo, eu acho, é o que, na minha opinião, e no caso aqui não é minha opinião, é a opinião da Bíblia. Então você que está comigo aqui, compartilhe se você puder, para a gente poder ter uma live assim bem bacana. Eu quero dizer que depois essa live ela vai lá para o YouTube. Nós vamos estar conversando lá no YouTube. Então você já pode dizer que está ao vivo, está aqui comigo, vai dando seu feedback, vai dando aí a sua opinião. Pastor, para mim, nós vamos ter o corpo igual o nosso e tal. O outro já acredita que nós seremos como os anjos, o corpo, né, que vai poder ultrapassar paredes, montanhas, voar ou se locomover com uma grande velocidade. Então a pergunta é: como é que será? Você sabe, como será o nosso corpo na eternidade? Né? Como será o nosso corpo na eternidade? Então já vou começar já com esse estudo, mostrando aqui na Bíblia qual o sentido disso e como será o nosso corpo na eternidade. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia oferece algumas pistas sobre a natureza
dos nossos corpos na eternidade. Mas não entra em detalhe completo, não tem uma profundidade assim, mas eu sempre falo que tem muita coisa entre linhas, tem muita coisa oculto nas linhas, e você precisa ter uma penetração, uma sensibilidade para poder entender mais profundamente sobre o que a Bíblia fala sobre vários assuntos que não dá muito assim, muita profundidade, mas ela fala do assunto. Então tem assunto na Bíblia que é muito claro, muito explícito, mas tem assunto que é implícito. Tem assunto na Bíblia que é explícito, ou seja, aquilo que está muito evidente, muito claro, muito lógico, muito na cara. Mas tem aquilo implícito também, aquilo que não está assim, muito aberto, muito claro, mas está dentro da Bíblia, está dentro da Bíblia. Não está muito claro. Então, vamos falar sobre corpos glorificados. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: quando Jesus voltar, o nosso corpo será esse, exatamente esse que nós temos? Ou quando ele voltar e arrebatar a igreja, o que ele levará daqui é o que nós, o que ele deu para nós que veio do céu ou que veio da terra. Mas vamos então para a palavra. Vamos para a palavra. Vamos para a palavra primeiro. Então vamos aqui para Eclesiastes, para a gente pensar o que a Bíblia fala sobre isso. Eclesiastes, capítulo 12, e vamos ver o versículo 7. Olha aqui o que a Bíblia fala em Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte para a terra como o era, e o espírito volta para Deus que o deu. Bom, esse versículo aqui de Eclesiastes 12, 7 já aponta que na eternidade, olha que coisa interessante, eu vou ser espírito, eu vou ter a minha natureza normal que eu tinha antes. E a minha carne e o pó vai para onde? O pó volta para o pó, ok? E o espírito volta para Deus que o deu. Então, o que acontece? Quando Jesus vier, quando a gente fala Jesus vier, é quando ele arrebatar a igreja, tá? Porque não vou ficar entrando em detalhe aqui de qual fase nós estamos falando da volta de Cristo. Mas nós estamos falando do arrebatamento. Do arrebatamento e também da ressurreição dos mortos. Então, exemplo, quando ele voltar e arrebatar a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, tá certo? Então vai haver uma ressurreição dos mortos. A pergunta que eu faço para você é: o corpo físico vai sair da sepultura? Essa que eu quero saber. Eu sei minha resposta. Ou vai ficar na sepultura e vai sair da sepultura o espírito. Eu estudei um livro, muitos anos da minha vida, que é Mae Palmer, né? Conhecendo as doutrinas da Bíblia. Esse livro me acompanhou durante 30 anos de pesquisas sobre essa questão. E o autor, de forma muito profunda, se eu fosse você, se você não tem esse livro, eu não tenho mais, porque ele ficou muito envelhecido, muito gasto, e eu não tenho mais esse livro. Mas o livro, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, para mim foi o melhor livro de teologia, de teologia sistemática que eu já estudei na minha vida. Melhor livro, tá? O melhor livro. Eu sei que tem livros bons por aí, mas esse livro, na minha época de seminarista, foi o livro mais lido, mais estudado lá dos anos 80 aos anos 90, ou até o ano 2000. Para mim foi o livro mais estudado, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Então, nesse livro, meu
Tá caindo aqui de novo. Aqui, ó. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, irmão. Está caindo o celular aqui e se cair vai ficar ruim. E aí acaba atrapalhando um pouquinho a filmagem aqui, mas me perdoa, porque nós estamos ao vivo e ao vivo acontece essas coisinhas aí de surpresa, né? Então, o que acontece? Ele fala sobre a ressurreição dos mortos e fala que, na verdade, que o que vai sair da sepultura não é o corpo físico, mas o corpo espiritual. Ele mostra vários textos na Bíblia que eu já li, já pesquisei, já aprofundei. Muito texto muito interessante, inclusive o texto do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que é uma, uma, um apanhado completo sobre ressurreição e arrebatamento, capítulo 15 de 1 Coríntios. Do 1 até o 58 é um show de texto, um show de Bíblia. Então, o que é o corpo glorificado? O que vai sair da sepultura e o que vai acontecer quando os crentes forem arrebatados? Para mim, vai haver algo assim muito tenebroso no mundo. O que vai acontecer no mundo? A Bíblia fala que vai haver um rapto, né? Um rapto. A parousia, que é o arrebatamento, vai ser um rapto repentino, súbito. E para mim, algumas pessoas não vão desaparecer fisicamente, igual muita gente pensa. Inclusive, muitos filmes falam disso, que as pessoas vão desaparecer, vão sumir com o corpo e tudo, e vai ficar somente as roupas das pessoas pelo caminho. Eu não acredito assim desse jeito. Eu acredito como a Bíblia fala, e tem coisa que a gente tem que entender literalmente. Tá? Então, vamos supor, Jesus vem, arrebata a igreja. O que sobe é o corpo? Ou o espírito sobe e fica o corpo? De acordo com o Eclesiastes, todo ser humano vai ter que voltar para o pó. Então, essa é uma regra geral para qualquer ser humano. O pó volte ao pó. Então, todo mundo tem que voltar ao pó. Alguém pergunta, mas o corpo de Jesus não virou pó, porque dele não veio do pó. Essa é a grande diferença. Eu vou te mostrar isso em um texto rapidinho aqui no livro do Evangelho de João. Então, Jesus, o corpo de Jesus, não foi um corpo normal como o nosso. O corpo de Jesus foi um corpo diferente. Ele foi gerado, não de um ato sexual, mas ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Obviamente, o corpo dele não pode ser comparado com o nosso corpo. Então, isso é muito interessante a gente falar disso. Então, eu queria até ler com você aqui, por exemplo, João. Então, já que eu estou falando disso, nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 3, no finalzinho do versículo, se eu não me engano, não, deixa eu ver aqui, porque tem detalhes aqui. Não, é João capítulo 3, versículo 31. Olha o que a Bíblia fala, eu já achei aqui o texto. Aquele que vem de cima é sobre todos. Diferente de nós, nosso espírito veio de cima, mas o nosso corpo veio da terra. Mas nesse texto aqui está dizendo, aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra, nosso caso. Aquele que vem da terra é da terra, nosso caso. E fala da terra, nosso caso. E aquele que vem do céu é sobre todos. Quer dizer, então, Jesus veio de cima e nós viemos da terra. Então, olha só que coisa interessante. Então, essa é a diferença do corpo de Jesus para o nosso corpo. Você não pode achar que existe diferença. Aliás, que nosso corpo é igual ao de Jesus. Nosso corpo é diferente. O corpo de Jesus é diferente. Então, isso é uma coisa que a gente
já tem que entender logo de cara. Logo de cara. Ok? Então você tem que entender logo de cara. Outra coisa que a gente precisa entender é que o nosso. Quando Jesus voltar, ou arrebatar a igreja, ressuscitar os mortos, o corpo de todo mundo vai cair no chão. Para mim, não vai desaparecer ninguém. Vai cair no chão. Jesus vem e arrebata os seus. E o corpo que a gente usa como veículo, tabernáculo, vai ficar. Essa que é a grande e dura realidade que a Bíblia revela. Ah, pastor, onde está escrito isso aí? Porque isso aí não tem muita condição ou sentido. Tem sentido, sim. E eu vou te provar aqui na Bíblia que tem sentido e é uma grande realidade. Então vamos lá, por exemplo, aqui. Vou te mostrar em Lucas. No livro de Lucas, no livro do Lucas, capítulo 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Do versículo 31. Não. É isso mesmo. Lucas 17. Abre tua Bíblia aí para conferir comigo, se você quiser comentar, falar alguma coisa. Lucas 17, 26. Olha o que está escrito aqui. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Quer dizer, nos dias do Filho do Homem, no dia que ele arrebatará a sua igreja. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então isso aqui é muito importante que você entenda. Como também, da mesma forma, aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será no dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. E da mesma sorte, o que tiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, conservá-la-á. Digo-vos naquela noite, né, simbólica, que pode ser de dia, naquela noite, porque noite significa no tempo que ninguém está vigiando, naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo no campo, moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E perguntaram-lhe: Onde, Senhor? E respondeu-lhes: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as aves. Então essa leitura, ela faz entender, ô meu amigo Souza, Deus abençoe aqui no Instagram, Paz do Senhor, seja bem-vindo aqui comigo. Um abraço a todo mundo que está aqui participando conosco. Deus abençoe. Souza Gama, um abraço, meu amigo. Deus abençoe sua vida. E então, quando Jesus vier, ele é comparado ao dia de Noé. O dia de Noé. O dia de Noé comiam, casavam-se, davam-se casamento. E igualmente no dia de Ló, também quando Ló veio o dilúvio, veio a destruição para Sodoma e Gomorra, no dia de Noé também, veio o dilúvio. E aí, o que aconteceu? Foi pego todo mundo de surpresa. Houve muitos mortos, os cadáveres ficaram boiando nas águas, é claro, se morreram
as pessoas que não entraram na arca, os seus corpos ficaram ali. Aí Jesus faz essa comparação nos dias do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se manifestar, duas estarão na cama, um será tomado, será deixado. E tal, ele vai por aí fora. Aí ele fala, aí os discípulos perguntaram, onde, Senhor? Ou então, como que vai acontecer isso? De que maneira? E Jesus falou, onde estiver o cadáver, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Então, eu não vejo outra explicação para esse texto, embora muitos tentam dar uma explicação para esse texto, mas a única explicação que eu vejo aqui é que no arrebatamento pessoas desaparecerão da terra. No arrebatamento, pessoas desaparecerão, perdão, pessoas, os mortos vão ficar, né? Porque aí essa ideia central das pessoas, né, que vão desaparecer, as pessoas vão sumir com o corpo e tudo. Não acredito nisso. Eu acredito que o arrebatamento e a ressurreição dos mortos será um fenômeno assustador. Outra coisa que eu vejo nesse texto é, por exemplo, que os mortos, por exemplo, não vai se abrir sepulcro e vai sair gente de lá com corpo e tudo, porque primeiro que corpo de muita gente nem existe mais. Então, o que Jesus vai ressuscitar não são corpos físicos. O que Jesus vai ressuscitar serão corpos espirituais. Aí é que nós vamos entrar no assunto aqui. Corpos glorificados. A principal ideia é que teremos corpos glorificados, semelhante ao corpo ressurreto de Jesus Cristo. Nós vamos ter corpo glorificado igual o corpo ressurreto de Jesus. Filipenses 3, 21. Então, vamos para a Bíblia. Filipenses 3, 21. Aqui, ó. Aí nós vamos ler o texto para a gente poder ter esse entendimento. 3, 21 diz assim, que transformará, olha que coisa interessante, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então, nosso corpo será transformado, ou seja, um corpo semelhante ao corpo de Jesus. E que transformará o nosso corpo da nossa humilhação. É claro que o que dá para entender assim, olhando só esse versículo, é que o corpo vai sair de um corpo carnal de humilhação para um corpo espiritual. Essa é a ideia que se tem assim no âmbito geral. Mas o que eu preciso falar com você é que é mais do que isso. É mais do que isso. Nós vamos receber um novo corpo, um corpo espiritual. Entendeu? Então vamos para frente aqui para a gente poder entender o que a Bíblia fala. Isso significa que nossos corpos serão transformados e adaptados para a vida eterna. Nós teremos um corpo que vai ser adaptado para a vida eterna. Então, até porque a gente sabe que nós vamos colocar aqui a atmosfera, né? Se o nosso corpo humano passar da atmosfera, o corpo se desfaz. A gente não tem condição de viver numa dimensão espiritual com esse corpo material físico que não suporta a dimensão atmosférica. Então, nosso corpo terá que ser adaptado para uma dimensão eterna. Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 42 a 53, eu gosto muito desse texto, que é um dos versículos que mais explica sobre a questão da eternidade, de como será o nosso corpo na eternidade.
do versículo 42, ele diz o seguinte: se você puder me acompanhar, será um prazer. Olha o que ele fala aqui. Assim também é a ressurreição, assim também é a ressurreição. É ressuscitado em incorrupção. Quer dizer, o nosso corpo será ressuscitado em incorrupção. Versículo 43, que vai até o 53. 43. Semeia-se em ignomia e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se em corpo animal e é ressuscitado em corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, aí é que a gente vai voltar um pouquinho lá naquele texto que eu estava falando para você, sobre nós somos da terra, Jesus veio do céu. Então, o primeiro homem sendo da terra é terreno e o segundo homem é do céu, que é Jesus. Então, a diferença do nosso corpo e o corpo de Adão para o corpo de Jesus é que o corpo de Adão, nosso corpo, veio da terra e o corpo de Jesus veio do céu. Qual terreno tais também os terrenos? Quer dizer, igual Adão foi o terreno, nós também somos terrenos. E qual celestial? Também os celestiais. Então, Jesus é o nosso segundo Adão e nós recebemos dele a plenitude espiritual, então nós somos também espirituais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Então, a partir de quando nós formos ressuscitados, o nosso corpo será um corpo glorificado e um corpo celestial também. Tá? Isso é muito interessante. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então significa que a carne e o sangue não vão herdar no reino de Deus. Então significa que nós não vamos ter este corpo na eternidade. Um corpo de carne, um corpo de sangue. Nós vamos ter um corpo diferenciado, um corpo transformado, um corpo de glória. Essa que é a grande verdade da Bíblia. Tá? Versículo 51. E eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo acreditava que a ressurreição e o arrebatamento iria acontecer naqueles dias. Isso é um fato. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, o som da trombeta, da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Quer dizer, então qual é a ideia que a pessoa tem? Qual é a ideia que a pessoa tem? É que ele vai sair do sepulcro, que as pessoas vão sair. A ideia é que os sepulcros não vão ser abertos literalmente, igual muita gente está pensando. Entendeu? Tem uma pessoa querendo aqui participar. Cristiano Bastos. Tá? Pode fazer a pergunta, irmão Cristiano Bastos. Vamos ver o que quer falar aqui. Vamos receber nosso irmão, Cristiano Bastos. Vamos ver se a gente consegue falar aqui. De repente tem uma pergunta, alguma coisa. Também a Kelly Borém entrou aqui. O Borém, né? Quem mais está querendo entrar, participar conosco? É bom a gente ter irmãos que queiram interagir conosco aqui. Então, versículo 53, continuando. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade.
Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que, na verdade, quando formos arrebatados, ou quando houver a ressurreição dos mortos, o que vai sair do sepulcro? Até porque, Cristiano, ô meu querido, Deus abençoe, meu amado. Pastor Cristiano, um abraço, tá? Tá bom. Parecia que você queria entrar aqui comigo aqui, mas é um prazer, tá? Se quiser conversar, falar, participar. Então, olha aqui. Como é que a gente pode entender isso aqui? O que a gente pode entender? Que não vai abrir sepulcro nenhum fisicamente. Até porque tem muitos corpos que nem lá mais está. Tem corpos que nem a Bíblia fala, né? Tem um versículo do Apocalipse que até o mar dará conta dos seus mortos. Mas não fala dos seus corpos, tá? Até o mar dará conta dos seus mortos. Mortos não significa corpos, tá? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui em Apocalipse, tá? Até o mar dará conta dos seus mortos. Olha onde está escrito aqui. Apocalipse 20, versículo 13. Então não fala corpos, fala mortos. Ó, o mar entregou os seus mortos. Até o mar deu conta dos seus mortos. Então, quando a gente for ler, tem que ter uma interpretação aqui bem crítica do texto, né? Versículo, capítulo 20, Apocalipse 20, versículo 13. Vamos ler direito como é que está aqui. Ó, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, até o mar dará conta dos seus mortos, não dos seus corpos. Então, o que vai acontecer? Se alguém morreu afogado, foi destruído, foi despedaçado, foi consumido por peixes marinhos, né, claro, peixe é marinho, por animais marinhos, vamos dizer assim, foi consumido pelo tempo, não existe mais nada, o mar dará conta dos seus mortos. Ou seja, os mortos vão ter que voltar, não fisicamente, porque esse corpo não existe mais, mas vai dar conta dos mortos. Então, a ideia que eu quero que você entenda é que você precisa ler 1 Coríntios, capítulo de número 15, porque esse versículo ele nos explica muita coisa. Então, voltando em 1 Coríntios 15, 42 a 53, descreve essa transformação, contrastando nossos corpos terrenos, perecíveis, desonrosos e fracos, com o corpo glorificado. Corpo glorificado. Corpos imperecíveis, honrosos e fortes. Então nós vamos ter corpos que vão ser corpos imperecíveis, que não vai perecer mais. Esses corpos não estarão mais sujeitos à decadência, doença, morte ou limitações físicas que experimentamos agora. Então, eu falei na live passada, umas 3 lives atrás, que não tem esse negócio da pessoa ir para o céu, depois voltar, pegar o corpo e voltar de novo. Não, não tem isso. O que vai sair do sepulcro serão o nosso ser espiritual, o nosso homem espiritual, o nosso interior. Esses sairão do sepulcro, mas isso também é uma linguagem figurada. Eu falei que quando Jesus ressuscitou, saíram, os sepulcros foram abertos, e tem gente que faz uma má interpretação desse sepulcro sendo aberto. Os sepulcros foram abertos no tempo que Jesus morreu e saíram do sepulcro alguns mortos. Mas aquilo foi uma ressurreição física e entraram na Cidade Santa. Essa Cidade Santa não é o céu, a Cidade Santa é a Jerusalém terrestre.
que existia na época e foram vistos por muitos. Então, assim como Lázaro ressuscitou fisicamente, para depois ele morreu, porque não tem como um ser humano sendo pó não voltar para o pó, como diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que o pó volte ao pó e o espírito volta a Deus. Todo ser humano vai ter que morrer, vai ter que voltar para o pó. E se for no arrebatamento, também vai para o pó, porque vai ter uma morte súbita na ressurreição. Então, a ressurreição, no arrebatamento. No arrebatamento, vai acontecer uma morte súbita, ou seja, onde todos vão morrer, todos vão morrer. Vai haver uma morte coletiva, onde cadáveres vão ser espalhados, corpos de cristãos vão ser espalhados pelas ruas. Essa é a grande verdade que ninguém, ou seja, a maioria das pessoas não querem enxergar dentro da palavra de Deus. Então, o Apocalipse é muito mais interessante do que a gente pensa. Ele é muito mais real, muito mais interessante. A gente precisa ter essa sensibilidade de entender o que a Bíblia fala sobre esses assuntos. Bom, então vamos lá, continuando aqui. Paulo, em 1 Coríntios 15, Paulo discute extensivamente a ressurreição e a natureza dos corpos ressuscitados. Ele usa a analogia de uma semente que morre para produzir uma nova planta, ilustrando como nossos corpos terrestres darão lugar a corpos glorificados. Ele também fala sobre a diferença entre corpos terrestres e corpos celestes, enfatizando que os corpos ressuscitados serão adaptados para a vida na eternidade. Jesus também falou sobre essa questão, e Jesus ressuscitou dos mortos com um corpo físico. Mas eu já expliquei por que o corpo dele foi físico, mas foi um corpo físico que transcendia, que desaparecia, aparecia quando ele quisesse. Ele tinha um corpo físico, mas ao mesmo tempo um corpo glorificado. Lucas 24, do 39 ao 40. Então, olha aqui o que a Bíblia fala sobre isso. Lucas, vamos ver aqui, isso é muito interessante. Lucas capítulo 24, versículo 39 ao 40. Então, vamos ler aqui. Olha o que a Bíblia fala. Só para a gente ter uma ideia. Jesus falou o seguinte: olha as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos. Aí a gente chega a outra conclusão importante. Um espírito não tem carne nem osso, como percebeis que eu tenho. Então, existe ali uma diferenciação do corpo de Jesus para o nosso corpo. Nós não vamos ter um corpo de carne e um corpo espírito. Jesus tinha um corpo de carne e espírito ao mesmo tempo. Nós só vamos ter um corpo espiritual, mas não de carne. Porque carne e sangue, Paulo fala disso, eu li para você, no capítulo 15, versículo 53 ou 50 de 1 Coríntios, que carne e sangue não entrarão no reino de Deus. O de Jesus entrou porque ele veio do céu, que eu já mostrei isso. Em em João capítulo 3, versículo 31. Porque o que veio do céu é diferente do que veio da terra. Então é bom que a gente perceba essa coisa aqui interessante. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, versículo 40, de Lucas, capítulo 24. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, estando admirados, perguntou-lhes Jesus:
tende aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado. Então o corpo de Jesus era um corpo físico e também um corpo espiritual. Ele tinha duas. Nós não vamos ter um corpo físico e um corpo espiritual ao mesmo tempo. Por exemplo, nós estudamos ontem sobre o milênio, que o milênio vai ter pessoas físicas que vão viver dentro do milênio, pessoas que vão escapar da grande tribulação, que vão sobreviver à grande tribulação. Os crentes ressuscitados e arrebatados viverão também no milênio, mas com corpos espirituais. Não com corpo físico, precisando de comer, de nada disso, mas com corpos espirituais. Vão viver no milênio. Então, isso é muito interessante, uma coisa interessante. Quem precisa discutir? Então, Jesus podia ser tocado, podia comer, mas também aparecia e desaparecia misteriosamente. Ele tinha esse poder. Isso sugere que nossos corpos glorificados terão aspectos físicos, aspectos não físicos, mas também capacidade de transcenderem as limitações terrenas. Ou seja, nós vamos ter aparência física, mas não vamos ser físico. Não sei se você está conseguindo me entender. Ter aparência física não significa que seremos físicos, mas também vamos transpassar uma parede, uma montanha e poder locomover também com uma grande velocidade. Isso aqui a gente encontra em João 4, 24. Vamos ler? João capítulo 4, versículo 24. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Deus é espírito, é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, então, quando nós formos para o céu e termos a nossa vida com Deus definitivamente, nós vamos entender que Deus é espírito e que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito também e em verdade. Então vai chegar o tempo disso, embora a gente já está tentando né, fazer isso aqui na Terra por enquanto. Isso é muito interessante. Olha o que João fala, João de Apocalipse fala sobre essa questão. João, lá da ilha de Patmos, de Apocalipse. João em Apocalipse descreve visões do céu, onde os santos estarão vestidos de branco e adorarão a Deus. Isso significa pureza e glória, mas não fornece muitos detalhes sobre a forma física dos corpos. Então, o fato de estarmos de branco não significa que não vamos vestir uma roupa de verdade. Isso aqui significa pureza. Não vai ter roupa, né? Gente vestindo roupa lá, roupão branco. Não, é símbolo de pureza. Só para isso. João capítulo 14, versículo 2 e 3, Jesus falou o seguinte: onde Jesus disse que havia preparar lugar para os seus discípulos na casa do seu Pai. É interessante você perceber aqui uma coisa. Em primeiro lugar, Jesus não disse que ia preparar lugar, ele disse assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito vou preparar lugar. Quer dizer, o lugar já está preparado há muitos anos, desde a fundação do mundo. Eu fiz uma live sobre isso. Jesus não foi preparar lugar. Ele falou, se não fosse assim, ele teria dito vou preparar lugar. Mas existe lugar já preparado lá no céu, morada na casa do Pai, para nós desde a fundação do mundo. Agora, tem um detalhe aqui sobre isso. Nós vamos ter corpos espirituais e corpo de ou como corpo de anjos. Porque anjo não tem físico. Anjo não existe anjo físico. Anjo de carne e osso não existe. Embora a Bíblia fala sobre corpos espirituais, isso não significa que seremos espíritos desencarnados. Ah, vamos ser espíritos desencarnados. Não, não é isso não. Em vez disso, nossos corpos glorificados
serão transformados pelo Espírito Santo, tornando-os adequados para o reino espiritual. Não um corpo desencarnado, saiu do corpo, não. Quanto ao ter corpos como anjos, a Bíblia não afirma explicitamente isso. No entanto, Jesus disse que na ressurreição as pessoas não se casarão, nem se darão a casamento, mas serão como anjos do céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. E Lucas também fala isso, tá? Mas aqui no 22, Mateus 22, versículo 30, olha o que a Bíblia fala. Mateus 22, versículo 30. Isso aqui é muito interessante. Sugere que haverá semelhança, mas não necessariamente uma identidade completa, igual de anjo, não. Nós vamos ser semelhantes. Primeiro que nós não vamos nem casar, nem ser dado a casamento. Está escrito aqui, capítulo 22 de Mateus, versículo 30. Pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como anjos do céu. Então seremos como anjos, no sentido de que nós não vamos mais poder morrer e o nosso corpo não vai necessitar mais de alimento, não vai necessitar de coisas físicas, porque nós seremos transformados. Essa que é a grande verdade. Gente, eu queria que você, eu sei que eu estou correndo aqui, mas compartilhasse esse vídeo. Amanhã ele vai estar no YouTube e eu queria que você desse uma olhada lá. Meu canal no YouTube é Pastor Paulo César Oliveira. Então vou ver se eu coloco aqui numa tarde, assim, ó, na edição, inclusive tirar aqueles momentos, né, que eu mexi na tela aqui, para a gente poder ter um vídeo bem bacana, editado, bem bacana. Tem vezes que eu nem corto nada, eu deixo do jeito que está, que o interessante é a palavra de Deus estar completa. Entendeu? Em resumo, teremos corpos glorificados, transformados à semelhança do corpo ressuscitado de Jesus. Tá? Esses corpos serão adaptados à vida eterna, livres de limitações terrenas, não vão precisar comer, nada disso. Por que Jesus comeu? Jesus comeu porque ele quis, né, vamos dizer assim. Não precisava. Depois de ressuscitado, ele não precisava comer. Mas os anjos que apareceram lá para Ló comeram, os anjos que apareceram para Abraão comeram, também comeram, mas não precisavam também. Tá? Não precisavam, porque anjos não têm fome, não têm necessidade de alimentação. Eles comeram o que quiseram. E se não quisesse, não, a gente não come, a gente não precisa. A gente não tem fome. Mas eles quiseram comer. Lavaram os pés e tudo quando foram visitar Abraão. Então, são coisas que, se você ficar, esses detalhezinhos não vai vogar nada. Tá? A gente precisa ter uma maturidade para entender essas coisas. Embora haja aspectos espirituais, a Bíblia enfatiza a continuidade da nossa identidade corporal. Ou seja, o físico vai continuar. Tanto é, por exemplo, que as pessoas falam assim, é melhor entrar na eternidade, faltando uma perna, uma mão, um olho, do que entrar no inferno com o corpo e tudo. Né? Tá? Jesus falou isso aqui em um texto aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Vai ter gente lá cambeta, lá no céu? Gente sem perna, sem braço, sem olho? Negativo, irmão. E teremos pessoas, né, como diz aquele louvor da harpa, crente de todas as idades lá. É meio complicado essas coisas, mas a gente vai poder falar disso em outra live. A Bíblia não entra em detalhes sobre corpos de anjos, né, se vai ter corpo de anjos. Entra em detalhes sobre corpos dos anjos. Não, anjo é espírito, igual Deus, né? Então é importante lembrar que a eternidade transcende nossa compreensão atual e as Escrituras nos dão vislumbre, mas não uma imagem completa. Então jamais nós vamos conseguir entender tudo.
mas vamos entender em parte. Paulo fala que agora eu entendo em parte, mas chegará um dia que eu vou entender tudo. Nossa mente será uma mente totalmente transformada e voltada para as coisas espirituais. Ok? Então, deixa eu te dar um anúncio aqui. Te dar um anúncio. Nosso seminário de teologia, irmão. Você precisa conhecer o IBVD. O Instituto Bíblico Vida com Deus. Você precisa conhecer. Nosso Instituto Bíblico Vida com Deus já formou vários alunos e está te aguardando também para fazer parte. Se você quiser estudar online ou presencial, é só falar conosco, tá bom? Outra coisa, se você é um pastor, é um escritor, é uma pessoa que quer escrever um livro, entre em contato comigo que eu vou ter o maior prazer em também oferecer para você aí a possibilidade de editar, de escrever o seu próprio livro, tá bom? Vai ser um prazer estar editando o seu livro, estar preparando o seu livro e com um preço bem bacana. Deus abençoe tua vida. Um grande abraço quem está aqui no Instagram, quem está também no Facebook e quem vai estar também no YouTube. Quem vai estar no YouTube, eu peço você que compartilhe, curta nosso canal, vá lá no YouTube. Tem vários vídeos sobre esses assuntos, vários vídeos, mas muito vídeo. E seria muito bom que você estivesse conosco participando desse momento tão especial da palavra do Senhor. Grande abraço, até o próximo vídeo. Eu creio que amanhã nós voltaremos com um assunto também bem bacana para a glória de Deus. Vou sair aqui do Instagram e depois do Facebook. Um abraço.